diante de ti eu calarei, diante de ti me prostrarei, diante de ti entrego o que sou, Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Uma vida com propósito. Nesse trecho nós vemos 3 personagens, cada um com propósitos bem definidos. Se o seu propósito de vida aqui nessa terra não for glorificar a Deus, até em caso de morte, então todos os nossos propósitos não farão sentido. Todas as nossas conquistas serão inúteis. Se a nossa vida aqui, se o nosso propósito aqui não for glorificar a Deus. Saulo tinha o propósito de matar, perseguir cristãos. Às vezes, pensamos como Paulo: se adorar a Deus é uma coisa boa, não importa os meios para que eu faça isso. Mas Deus não pensa assim. Ele tem os meios certos, os meios corretos para que nós o adoremos, para que nós o honremos. O propósito de Paulo era perseguir. Ele era sincero, mas sinceramente errado. Ninguém pode acusar Saulo de hipocrisia, porque ele não matava por prazer, mas para defender a sua fé.
embora não refletiu sobre aquilo que estava vendo e ouvindo. Ele era um homem de coragem, e Deus usa homens que têm propósitos na vida e têm a coragem de colocar em evidência esse propósito para os outros. Saulo era um homem que tinha coragem para defender a sua fé, embora da forma errada. Mas Deus vai usar essa coragem que ele tem para o propósito correto. Todo propósito de vida que não glorifica a Deus precisa ser mudado. Então avalie seus propósitos. Avalie seus objetivos para servir a Deus, pois se eles não se encaixarem na vontade de Deus, precisam ser mudados. Se a sua busca desenfreada por felicidade baseia-se nas coisas deste mundo, é bom momento para mudar seu propósito, para mudar seu objetivo. Paulo era um homem íntegro. Ele mostra isso quando pede autorização dos principais sacerdotes para exterminar os cristãos, para perseguir. No meio em que ele vivia com integridade. Diante de Jesus, porém, toda nossa integridade pessoal é orgulho e cai por terra. Integridade tem que estar de acordo com o que pela lei de Deus é justo, certo e bom. Se nossos propósitos não se encaixam nos propósitos de Deus, precisam ser mudados. Paulo vai aprender humildade, prostrado aos pés de Jesus. Prostrado aos pés do Senhor é que começamos a entender as coisas. Seu propósito de vida começa a ser mudado quando se encontra aos pés de Jesus. Ele achava que vivia na luz, porque tinha uma religião. Mas quando encontra a verdadeira luz, percebeu que, na verdade, mesmo servindo a uma religião, vivia nas trevas. Se viu perdido, sem direção, sem rumo. Começou a compreender que uma vida com propósito carece da ajuda de outras pessoas. Deste modo, começa a aprender a humildade de Jesus. Aos pés de Jesus, vamos refletir e não destruir. Saulo só ouviu a voz do Senhor quando se viu prostrado em sua presença. O propósito dele era humilhar os cristãos. Mas Jesus disse, em certa ocasião, que os humilhados serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. Portanto, se você estiver sendo humilhado por causa da sua fé, Deus o exaltará, cedo ou tarde. O fato é que jamais as trevas terão poder sobre a luz. Certamente no momento oportuno, Deus te exaltará, mesmo que você esteja sendo humilhado hoje. O propósito de Saulo era perseguir, mas Deus tinha propósitos maiores para ele. Mas ele precisava entender esses propósitos aos pés do Senhor. Um outro personagem é Ananias. Ananias era um daqueles cristãos fiéis que tinham disposição para fazer a obra do Senhor. O propósito dele era realmente fazer a vontade de Deus. Mas ele não esperava que fosse receber um chamado daqueles e tenta mostrar a Deus quem é esse que Deus quer que ele visite. O propósito de Ananias nesse momento, apesar de ser um homem bom, não era pregar para aquele que perseguia a igreja, para aquele que perseguia os cristãos. Ele era um cristão fiel. Um cristão fiel sempre está disposto a fazer o que Deus manda, mesmo não concordando com a ordem de Deus. Ananias tenta discutir, justificar, dar informações sobre Saulo a Deus, até entender que Deus tinha um plano para a vida daquele homem. O argumento dele era verdadeiro, mas certamente
Deus quer todas as pessoas em sua presença, mas é necessário que cada pessoa que se encontra com Ele aceite o seu chamado, aceite o seu propósito de vida. Por um momento ele deve ter esquecido, Ananias, que o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Todos têm oportunidade. E esse é o propósito de Jesus: oferecer oportunidade de perdão. O mesmo perdão que Ananias recebeu, agora seria oferecido também a Saulo, inimigo número 1 dos cristãos. Enquanto o homem pensa em destruir o plano de Deus, Deus pensa em restaurar a sua fé, que está distorcida por ensinamentos humanos. Certamente, Jesus oferece a Paulo reflexão. Ele oferece quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está dando oportunidade dele refletir sobre sua conduta, sobre seu propósito de vida. O seu chamado é para levar o nome de Jesus àqueles que, assim como ele, têm propósitos na vida, mas precisam de direção, precisam de orientação, para enfrentar o orgulho e perceber que sem Jesus a nossa vida é em vão. Deste modo, o propósito de Jesus também é oferecer luz para iluminar o caminho. Depois de perceber que realmente vivia nas trevas, Saulo agora volta a ver, mas de uma maneira completamente diferente, com um propósito diferente. O propósito de Jesus, que era levar a sua mensagem a judeus e gentios. Certamente, com este entendimento, Saulo agora, ao se levantar, está se levantando para uma nova jornada, para uma nova etapa de sua vida, com um propósito novo: glorificar a Deus. O propósito de Deus para as nossas vidas não tira a nossa responsabilidade de seguir aquele que morreu na cruz por cada um de nós. A responsabilidade de Saulo de seguir Jesus, que ele encontrou no caminho para Damasco, aí continua diante dele e ele precisa aceitar. Nesse aspecto, a reflexão foi muito importante. Muitos não tomam uma decisão de seguir Jesus porque não refletem no poder que Deus tem sobre a vida deles e nem no propósito que Deus tem para eles. Ele vai entender por que meus servos morrem. Se nosso propósito não for glorificar a Deus até em caso de morte, então precisamos avaliar que tipo de vida cristã estamos levando. No reino de Cristo, o sofrimento pelo Rei é um sinal seguro de que somos realmente cristãos. O propósito de Deus não é que soframos, mas se sofrermos, temos a segurança da recompensa. Por isso, muitos irmãos entregaram suas vidas, morreram pela causa de Cristo e glorificaram a Deus até a morte. Sua vida é uma vida com propósito? Deus usa homens e mulheres com propósito na vida. Se o seu propósito não é glorificar a Deus até o fim, então precisa ser mudado. Que Deus te abençoe e que Ele te dê o propósito correto para a sua vida, que é glorificar a Ele. Eu te louvarei e te servirei com tudo que sou. Diante de ti eu calarei, diante de ti me prostrarei.